Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais esta semana para as reflexões dos ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos trabalhando em Tua seara. Gratidão por essa oportunidade de aprendermos todos os Teus ensinamentos e ter a oportunidade de evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as Tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca, hoje nós vamos falar sobre criticar é sofrer. Muitas vezes caímos na armadilha de nos revoltarmos contra o mundo, uma revolta generalizada contra tudo e contra todos. Isso é próprio de uma visão egocêntrica, isto é, de que a vida deve girar em torno de nós mesmos, o que nos torna seres extremamente exigentes para com os outros, não suportando a menor contrariedade e os limites naturais da imperfeição de cada um. Tem razão Chico Xavier ao afirmar: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Isso acontece porque aquele que só enxerga o mal não há de encontrar outra coisa em sua vida, senão o próprio mal, em que acabou se fixando. Aquilo que cada um procura acaba inevitavelmente encontrando em seu caminho. Nós somos falhos e temos uma tendência enorme em buscar a perfeição no nosso próximo, em nosso próximo. A gente cobra do outro aquilo que nem de longe nós temos. Então, como está aqui no texto, né? Nós nos revoltamos com o mundo, criticamos políticos, criticamos o clima, criticamos o sistema como um todo, criticamos familiares, criticamos amigos de trabalho, colegas de trabalho. Nós temos sempre uma visão e uma lente enorme, lente de aumento, para enxergar os problemas que estão fora de nós, né? E para nós, a gente é míope, a gente não enxerga, né? A gente não olha para dentro. Nós temos duas formas de viver a vida: ou nós vivemos para dentro, ou nós vivemos totalmente para fora, né? O correto é termos sempre um equilíbrio entre o dentro, o que está dentro e o que está fora, fazendo sempre uma análise de quem nós somos, do que nós precisamos melhorar, né? Como Santo Agostinho fazia, todos os dias ele passava em revista o que ele tinha feito, né? Naquele dia, o que ele precisaria melhorar, o que ele enxergava como um problema a ser superado. A gente precisa fazer isso, mas a gente costuma enumerar os defeitos de todas as pessoas ao nosso redor e não os nossos próprios defeitos, né? E o que a gente acaba fazendo? Nós acabamos nos tornando críticos, né? Nós somos os críticos de plantão. Então nós reclamamos o tempo todo de como o motorista do ônibus dirige, como os carros na rua, os motoristas, o motorista que está à minha frente dirige, o que está atrás de mim, o que está do meu lado, mas eu não enxergo os meus erros, eu enxergo sempre os erros dos outros, né? Isso na psicologia a gente chama de projeção. Então, o que muitas vezes eu tenho como falha, eu projeto no outro. O problema não sou eu, o problema é o outro. Eu não erro, eu me engano. Agora os outros não, os outros estão sempre errados, né? As pessoas erram o tempo inteiro, as pessoas são falhas, por que não faz assim, por que não faz assado? Eu sou
a boa zona. Eu sei fazer tudo, eu sou a dona da verdade. A gente tem esse hábito, né? A gente se intitula os donos da verdade. Quando o espírito mais adiantado e mais elevado que pisou aqui na Terra, que foi Jesus, foi humilde, né? Não desafiou nenhuma autoridade da sua época, né? Ele baixou a cabeça e respeitou as regras daquela época, daquele momento político e social, né? Ele agiu de acordo com a cultura do seu tempo, dando um exemplo enorme de humildade, né? Nós quando chegamos em qualquer ambiente, a primeira coisa que a gente quer fazer é transformar aquele ambiente. Se a gente entra num emprego novo, a gente quer transformar o departamento. Se a gente muda para um bairro, a gente quer alterar a dinâmica daquele bairro. Olha a envergadura do Espírito chamado Jesus Cristo. Ele veio aqui na Terra e ele não mudou nada, ele só acrescentou. E é isso que a gente precisa fazer, acrescentar e não ter um dedo apontando na direção das pessoas, né, o tempo inteiro enxergando, e não só enxergando os problemas. Muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira tentando transformar as pessoas, né? A gente quer transformar o marido quer transformar a mulher, né? A gente quer moldar as pessoas de acordo com o nosso narcisismo, como ele disse aqui, né? Com o nosso lado egocêntrico. O que é ser egocêntrico? Quando eu me acho o centro do universo, eu me acho o centro do mundo, eu me acho a perfeita. Então eu quero que todo mundo haja de acordo com as minhas expectativas, de acordo com as minhas necessidades. E quanto mais eu faço isso, mais eu me afundo numa negatividade imensa, mais eu atraio irmãos na mesma situação, irmãos reclamões, né? Irmãozinhos atrasados que se alimentam da nossa negatividade, e aí fica aquela energia, né, pairando sobre as nossas cabeças, tornando o ambiente das nossas casas um ambiente insalubre. O ar fica pesado, porque a gente está criticando o tempo inteiro, a gente está achando ruim o tempo inteiro, nada tá bom, a comida que está na mesa não tá boa, a roupa não está bem lavada, né? Então às vezes o marido chega, a esposa fez tudo, o marido está reclamando de tudo, nada tá bom para ele, né? Ou então a mulher está reclamando o tempo inteiro do marido, que ela espera mais dele. Então a gente tem que entender que primeiro a gente tem que olhar para dentro de si, fazer as nossas transformações e ter paciência com o nosso semelhante, ter amor, amorosidade, olhar para o outro sem querer transformá-lo. Talvez a gente precise dar uma dica, uma orientação, né? Às vezes um conselho, sim, porque senão nada se transforma, né? A indignação é necessária, mas com jeito, com amorosidade. E quando eu tenho alguma coisa para acrescentar na vida do meu semelhante, eu preciso ter feito primeiro essa mudança em mim, porque senão eu vou criticar o meu semelhante enquanto a minha vida é uma bagunça. Então, se eu quero mudar alguma coisa no ambiente, primeiro eu tenho que me transformar, ser exemplo para poder ter uma crítica em relação ao meu semelhante. Então, o texto de hoje será esse. Criticar é sofrer. A crítica faz sofrer, né? Torna o ambiente pesado. Agora, um diálogo que acrescente, um diálogo transformador, né? Alinhar ideias, pontuar de uma forma amorosa é uma coisa. Agora, uma crítica muitas vezes perversa só danifica as relações. Eu acho que seria interessante todos fazermos um exercício diariamente de humildade, uma dose de humildade diária, em algum momento do nosso dia. Porque, como sempre comentamos aqui, não viemos a passeio, né? Viemos para a gente aprender e colocar em prática esse ensinamento. Então, sempre, ao invés de criticar ou apontar o dedo para o outro, se colocar no lugar do outro. Antes de a gente citar uma opinião a respeito do outro, né? Se colocar na situação dele, procurar entender os problemas que ele está passando e não simplesmente criticar.
como você mesmo colocou, né? A humildade de Jesus era tão grande que até quando perguntado sobre a moeda de César, né? Ele nos ensinou, dai a César o que é de César. E ele não se pôs numa posição de rei, de co-criador do planeta. Então o que ele quis dizer com isso, né? Fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro fizesse pra gente. Isso é humildade. Então vamos todo dia tomar uma dose de humildade em algum momento do nosso dia e se pôr na posição do outro. Enquanto a gente no nosso egoísmo só queremos ver o nosso lado, vamos parar para pensar um pouquinho como é que está aqueles irmãos que estão no meio da guerra, aqueles irmãos que perderam suas casas no meio de um furacão, de um deslizamento de terra. Eu tenho um problema realmente para estar reclamando ou criticando tanto na minha vida? Chico colocou aqui, né? Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Foi o que o Sérgio acabou de falar, né? Se a gente parar um minutinho para olhar a dor do outro, como o Sérgio falou da guerra, do sofrimento e ter empatia, a gente não vai ter tempo para ficar, a gente ficar nos sentindo verdadeiras vítimas. Amor, eu acho que é uma questão de empatia. Você não acha? Sim, sem dúvida. Né? Você ter empatia. Empatia é quando na realidade eu sinto a dor do outro. Eu me coloco verdadeiramente no lugar do outro e eu sinto a dor dele. Então a gente vê uma pessoa passando fome, eu não julgo aquela pessoa, eu me coloco no lugar dela. E se fosse eu? Vai ver que na outra encarnação eu já estive exatamente assim. Será que me deram as costas? Ou se a gente não é tão egoísta ao ponto que a gente não consegue se imaginar numa situação dessa, imagina os nossos pais numa situação dessa, passando dificuldade. Né? Um irmão, um filho. Como a gente ia se sentir, né? A gente tem que, se a gente não consegue se imaginar, imagine, como o Sérgio falou, alguém muito importante pra gente, como um pai, uma mãe, um filho, um irmão, né? Então o que a gente não quer para nós não queremos para o outro. Então, quando a gente se torna uma pessoa extremamente crítica, né? O tempo inteiro criticando, a gente baixa muito a nossa vibração. Nossa vibração simplesmente despenca. A gente fica cercado de irmãos que têm a mesma sintonia. Gente, é muito importante isso aqui na vibração. A gente vai estar ao lado de espíritos, os espíritos que irão nos cercar serão aqueles que vão ter o mesmo sentimento que nós. Então, se eu sou uma pessoa amorosa, provavelmente os irmãozinhos que vão estar ao meu lado são espíritos amorosos. Se eu sou uma pessoa reclamona, que só reclamo e reclamo e reclamo, ao meu lado estarão espíritos reclamões, que vão até aumentar mais, né? Vão ficar ali na minha mente, potencializar, né? Vão ficar cada vez reclamando mais. Se eu sou irritadiça, do meu lado estarão espíritos extremamente bélicos, né? Bélicos significa que gostam de guerra, que gostam de briga, que gostam de discussão. Eles vão ficar lá do meu lado e vão tornar o ambiente da minha casa assim, o ambiente do meu trabalho assim. Então eu tenho que prestar atenção. Se eu me torno uma pessoa extremamente crítica, eu vou estar com espíritos extremamente críticos do meu lado, em que vai achar que tudo não tá bom. Tá tudo ruim, a comida que eu pedi no restaurante tá ruim, o atendimento tá ruim, o hotel que eu fui me hospedar tá ruim, a cidade que eu estou não é boa, o clima não é bom, tá muito calor, tá muito frio. Gente, é uma autoavaliação, nós precisamos nos autoavaliar. Será que eu estou passando da medida na minha chatice? Será que eu estou muito reclamona? Né? Porque com a idade também a gente vai ficando mais implicante. Já tem alguns estudos, né, que tem algumas áreas do cérebro que vão sofrendo transformações e nós acabamos falando que vem a boca. Mas a gente precisa, desde mais jovem, fazer essa autoavaliação. A minha presença é uma presença
em que está todo mundo em harmonia, se sentindo bem, ou quando eu chego, todo mundo, opa, se afasta. Se isso está acontecendo, é porque eu sou chato ou chata. E eu preciso reavaliar, né? Vou viver sozinho, vou me isolar como numa ilha, porque ninguém vai ficar perto de mim, ninguém vai gostar da minha presença. Se bobear, o meu mentor ele vai se ocupar de outras coisas, porque ele não vai suportar ficar do meu lado ali. Ele vai tentar me tirar daquela situação, mas eu tô chata. Não adianta correr para tomar passe, tá? Não adianta correr para fazer tratamento espiritual, não adianta correr para a igreja, porque se eu não me transformar, não há remédio. Antes de criticar, antes de reclamar, lembre-se de agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de estar encarnados, pela oportunidade que estamos tendo de corrigir nossas más tendências, e a gente fica perdendo tempo reclamando do outro, procurando cuidando da vida do outro. Pelo em ovo, né? A gente procura pelo em ovo. Se tá tudo bem, eu vou pegar, dar um jeitinho de reclamar e nunca elogiar, né? Isso é viciante. Um negócio tão simples, né? Se eu já reclamo tanto e nada tá bom para mim, só aí já tem um vasto campo para você parar, se autoavaliar, porque não é possível, gente. Não é possível que numa encarnação inteira não tem nada que te tudo agrade. está ruim, né? E esse hábito adoece, viu, gente? Adoece o fígado, adoece o sistema digestório, estômago, intestino. Então, vamos tomar cuidado para não tornar a mente, o corpo doente, porque meu espírito está adoecido. É isso aí. Vamos agora nossas vibrações, novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, a presença de Jesus ao nosso lado, nos abraçando, nos acolhendo, nos dando força para trabalharmos junto a Ele. E nessa comunhão de energias, de amor, de luz, vamos vibrando pelo nosso planeta, vamos vibrando pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que sofrem com a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, agressões físicas entre casais, entre pais e filhos. Que os ensinamentos de Jesus possam entrar dentro de seus lares, trazendo luz, perseverança e fé. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que partirão desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Agora, com muita energia de amor, de luz, de saúde, vamos vibrar pelos doentes nos hospitais. Vamos vibrar por aquele parente querido que está também numa cama de hospital ou está no corredor, aguardando um leito ser liberado. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com tantas enfermidades, com pensamentos suicidas, síndrome de pânico. Vamos envolvendo todos em energias de saúde, de fé, de perseverança, de muito amor, muita luz. Que esses irmãos possam sentir a presença de Jesus, fortalecendo os seus organismos, curando as suas enfermidades. Que essa energia de amor possa proteger nossos lares, proteger nossos parentes e amigos, nossos filhos, nossos companheiros.
que esta luz possa irradiar aos nossos vizinhos, aos moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso Brasil, de todo o planeta Terra, envolvendo todos em harmonia, em paz, em muita luz. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar, um bálsamo de cura que nos fortalece, nos dá força para continuar a nossa jornada. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, por esta união, por esta luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Esse encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agradecer pela página, pela Aura Vibração Espiritual. Já estamos com 1.600 seguidores, está crescendo numa velocidade incrível. Pelo YouTube também, o nome é o mesmo, Aura Vibração Espiritual, o nome da nossa página. Somos muito gratos pela repercussão, pelo compartilhamento. Quando estamos enviando solicitação, vocês estão aceitando. Estamos muito felizes mesmo, viu? Gratidão. Porque a nossa única intenção é falar um pouquinho de Jesus, um pouquinho de amor e de uma vida um pouquinho mais leve para todos nós, não é, amor? Mas por que isso? Porque nós amamos vocês. Beijão. Ótima semana, até semana que vem.